Oi? Só isso? Ah, boa tarde. Estamos no ar, me avisaram agora, eu estou no ar já. Enfim, quem está assistindo aqui, boa tarde. Quem está aqui também, boa tarde. E quem está vendo em outros horários, bom dia, boa tarde, boa noite. E continuando com a Astrológica 2022, vamos agora na sala de Astrologia, Karma e Espiritualidade. Recebo aqui Leonardo Lemos, Tatiana Araújo, sou um professor de Astrologia Kármica. Muito obrigado por terem vindo, viu? Obrigado mesmo. Eu que Conheço esse agradeço. menino faz tempo já, de criança também, lembra disso? É isso. É, Desde lá da Baixada. da Baixada Santista, Baixada. no Mangue te conheci, Numa- foi, Vendendo. vendendo caranguejo, eu lembro disso. Muito bem, obrigado pela presença de você, Tatiane, muito obrigado, professor de Astrologia Kármica da Gaia, e Léo também, muito amigo de sempre. Astrologia, Karma e Espiritualidade. É um tema que a gente vê pouco em congressos. Na Gaia já apareceu algumas vezes, mas a gente vê pouco em congressos, em outros debates de astrologia por aqui. Então, quis trazer hoje para a gente discutir um pouco sobre isso. Na verdade, a Astrológica desse ano teve essa intenção, de fazer reflexões sobre a astrologia. Nós vamos ter em novembro, né, um simpósio no Rio de Janeiro, depois eu vou até falar com a Marisa também. E lá vai ter os temas de astrologia, debates e outros trabalhos, certamente. Mas esse ano a Astrológica quis fazer realmente um encontro para discutir sobre astrologia, né? E esse tema Karma e Astrologia, Espiritualidade e Astrologia, Astrologia, Karma e Espiritualidade, foi um tema que eu quis trazer para esclarecer melhor a população o que é população. Até para nós astrólogos também, o que é de fato astrologia kármica. A gente sempre tem a noção de que a astrologia kármica, né, vai carregar o nosso karma, como se fosse um peso, uma sina desgraçada que te trouxe nesse plano terrestre para viver mais essa vida infeliz. Não é bem assim, né? Apesar que se tem muito esse tipo de conceito, né? Qual é o meu karma? Qual é a minha missão de vida, né? Então, essa é a intenção de conversar com vocês sobre isso. A astrologia é um método de autoconhecimento e de percepção dos ciclos desafiadores e potencializadores da nossa expressão na vida. Na hipótese reencarnacionista, somos almas em constante evolução, vivendo momentos marcados por cada vida, anotada em nossa existência. Nosso espírito, sendo um só que se manifesta em várias vidas, estaria marcado por muitas possibilidades de cada momento astrológico, marcado pelo nosso nascimento. E qual é realmente a utilidade e a função da astrologia kármica? Então, como eu comentei aqui, a gente sempre tem a ideia desse mapa kármico, né? Vai justificar nossos problemas, nossas iniquidades, e como se de repente fosse, então minha vida é desse modo, porque o meu karma que eu carrego é desse modo. Vocês também atendem pessoas, né? Sim. Como é isso? O que realmente um mapa kármico, né, vai trazer para uma pessoa? Além de repente, justificar que eu sou um infeliz nesta vida e Sim. sofro por isso. Qual é a função realmente do mapa Bom, kármico? boa tarde, pessoal. Obrigada, Robson, pela oportunidade. Primeira vez que eu falo no pessoal num evento como esse, então se eu der umas engasgadas, eu já peço desculpas. Primeira vez também como professora, também peço desculpas caso se tenha algum erro, alguma coisa do tipo, mas gostaria de fazer uma reverência antes de mais nada à minha mestre querida. Falamos hoje muito, inclusive, Nádia. Não posso Presente. deixar de comentar sobre ela e fico muito, muito assim, lisonjeada pela confiança sua, da Luísa, da Gaia como um todo, de me entregar essa tarefa de seguir aí o caminho que a Nádia me ensinou durante alguns anos, né? Vamos dizer assim, 5, 6, 7 anos. Tem uma coisa que acontece, né? Uma vez me disseram, eu indiquei um professor para dar aula na Gaia, né? E essa pessoa foi conversar com a Nádia. Eu falei, Nádia, o Robson me chamou para dar aula de astrologia aqui na Gaia. O que você acha? Ela falou, se o Robson escolheu, então está certo. Então, a Nádia me dava essa condição, né, de ser bem escolhido, né? Tanto que ela começou a estudar comigo na Gaia, né? E um dia eu falei, não, Nádia, você conhece mais sobre o tema do que eu. Eu tive a honra de ter por perto por muitos anos, fisicamente, né? Sim. Mas ela está no cantinho ali. Você vê, ela está lá no cantinho. Podia vir para cá, vem cá, querida, dá a mãozinha não, ela está aqui no para a cantinho, gente. você pode ver, ela está lá. Mas fica mais tá lá naquele pertinho. cantinho, lá no quadro lá. Mas vai estar lá naquele cantinho. Ela está lá, no cantinho. Lá. Enfim, o que é então esse mapa kármico, afinal de contas? Bom, o mapa kármico, né, a gente tem uma série de técnicas ali que olhamos pontos no mapa aonde guardam memórias.
Memórias de vidas anteriores, memórias de padrões herdados, tanto pela sua própria ancestralidade familiar, como o próprio caminho evolutivo desta alma, vamos dizer assim, que seria até imortal, né? Dentro desse mapa kármico, vemos ali possíveis cenários de uma vida anterior que está registrada ali. Vemos ali dentro da Lua condicionamentos e memórias. Vemos ali dentro dos planetas retrógrados situações que precisam de uma revisão nesta vida de hoje, trabalhar melhor as energias desses planetas. Vemos também uma casa 12, onde tem diversas informações riquíssimas que podem nos dar, por exemplo, uma base muito grande de até um período social onde tem um registro de memória ali, né? Inclusive planetas ali dentro também trazem bastante informações sobre vidas anteriores. E temos ali o eixo nodal, que é a nossa missão, de onde viemos e para onde vamos, e temos o nosso mestre Saturno, que, na minha opinião, é o que tem que ser mais reverenciado dentro de uma análise de mapa kármico. Isso tudo, obviamente, né, analisado seguindo ali um roteiro para poder que aquelas informações fiquem didáticas, a ponto da gente conseguir explicar para o consulente tudo que a gente está resgatando ali de memórias, né? Também é uma possibilidade de você apontar para o seu consulente situações de repetição, muito dentro da Lua, muito dentro do Nó do Sul, em que a pessoa está presa num método repetitivo e que ela precisa ter conhecimento disso, né? Até para que possa alterar esses métodos de repetição, né? Para melhorar ali a vida de alguma forma, né? E o que me deixa muito também surpresa em todas as análises kármicas que eu tenho feito até agora é como os consulentes vêm em busca de saídas, né, e não encontram ali o seu próprio Saturno. A saída do mapa kármico, pessoal, é conhecer profundamente seu Saturno. É ele que está ali para dar o nosso direcionamento do que nós temos que evoluir nessa vida de hoje, o que trouxemos de uma vida anterior e que precisa ser trabalhado, a área da vida, situações com pessoas envolvidas, enfim. Você consegue, através de uma análise do mapa, trazer uma série de informações importantes e até desmistificar muitas coisas. E aí queria até dividir com o Léo esse assunto da desmistificação do mapa kármico, que a gente tem presenciado muito isso nos atendimentos e até em sala de aula mesmo. Quer falar um pouquinho, Léo? Vamos lá. Bom, primeiramente, boa tarde. Todo mundo com quem ainda não falei. Grato mais uma vez pelo convite. E aquela coisa, primeiro, como você acabou de falar, primeiro a gente aceita o convite, depois vê o tema. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Digo assim, né? Te chama, depois o que eu vou fazer, né? Exato. Depois eu pensei, o que eu posso falar sobre esse assunto? Deu? Pronto. O que eu posso falar sobre esse assunto, né? Tá, ok, eu estudo, leciono astrologia kármica, mas, primeiramente, o que me motivou a ir atrás desse assunto foi por que astrologia kármica? Para quê? Né? Será que eu acredito nisso? Aliás, eu acho que aí é um dos temas que entra o tal do acreditar. Isso que eu ia perguntar, antes de se cortando. Para você fazer uma análise kármica, ou fazer um estudo kármico, ou ler um mapa kármico, você tem que incorporar a hipótese reencarnacionista. Exato. Isso independente de religião ou crença. Sim. Né? Então tem essa condição. Porque é muito comum de ver que muitos astrólogos não têm essa hipótese. Sim. Não é a maioria. Mas você poder utilizar essa condição, você tem que entender e adotar, lógico, essa condição. Que não tem nada a ver com religião. Exatamente. Porque muitas religiões têm essa hipótese do reencarnacionismo. Sim. Né? Sim. Aí, qual é a sua religião? A minha religião é universalista. Essa é a minha religião. Eu sou iniciado no candomblé. Tá certo. Bom, todas essas têm essa condição da hipótese do reencarnacionismo. Né? Desculpa te cortar. Imagine. Então, nunca foi um assunto que me mobilizava. Eu achava interessante, havia aprendido algumas questões, a Casa 12, o Nó do Sul, isso, aquilo, mas eu podia explicar aquilo de uma outra maneira. Até que eu fui, curiosamente, buscar essa informação, né, kármica com a Nádia, e também fui buscar antes disso. Ou seja, como é que era visto isso antes dessa astrologia dita kármica, século XX? Né? Como é que era visto isso antes? Então, primeiro que não se fala a respeito disso.
né? Primeiramente, assim, vamos supor, a casa 12, nada tinha a ver com vidas passadas. Tem a ver com ciladas, privações, Locais de testes, reclusões. complicações, Inimigos enfim, ocultos. o Vale das Misérias, Exato. do Morin. Vale das Lágrimas. Exato, uma coisa assim. Uma coisa engraçada. Enfim, mas nada tinha a ver com vidas passadas ou dívidas ou qualquer coisa, né? E também, assim, essa história de espiritualidade ou karma, que caminhos, né, que o antigo lá ele via isso no mapa. Primeiramente que eles até entendiam assim uma condição ou condições que se impunham na sua vida através da casa 12 e que você tinha dificuldade de se libertar, de se desfazer delas, né? E parava por aí. E que a espiritualidade como um caminho, seja uma vocação, ou seja algo com o que você vai travar contato e faz você evoluir, estava na 9. Exatamente. Né? Era um caminho, era o júbilo do sol. Né? Então, inclusive a astrologia também era colocada ali na casa 9. Sim. Ou seja, uma ferramenta para você crescer, evoluir, enfim. E que na kármica, depois, século XX, você já ganha um monte de informações. Né? Tem uma frase do Alexander Ruperti que ele diz assim, o mapa todo é kármico. Sim. Então não existe um fator, uma ideia só, né? Mas ele inteiro. E se a gente entende os astros como funções, como ações, e a palavra karma como ação e reação, então você tem que entender o funcionamento do mapa, para daí você se tornar o diretor, o autor aí da obra. Exatamente. E não viver num automatismo, exatamente, num ciclo de repetições que vai te prender. Exatamente. Né? E que, sim, aí chegando, século XX, eu acho que muita gente bebeu dessa fonte, Martin Schumann, né? Os 4 livrinhos dele. Os 4 livrinhos, tal. Tenho 5. São 5? São 5. Tenho muitas questões com esses livrinhos. Mas também fui lá atrás buscar onde é que está escrito aqui que eu tenho que largar o nó do sul e pegar o nó do norte e ir atrás do nó do... Não está. Ele não fala em nenhum momento isso. Ele fala de um potencial que você precisa utilizar e aprender e usar bem. E entender que existe um território de aprendizado que vai ser desafiador no nó do norte e que ali você veio para dialogar com o mundo. Nos antigos também eles falavam isso. Né? O nó do sul como um lugar de contenção, de diminuição, e o nó do norte como um lugar de ampliação, de crescimento. Tanto é que se faz uma referência, né? Nó do sul com características saturninas e o norte com características jupiterianas. Enfim, mas nada fala sobre karma, sobre vidas passadas ou encarnações ou qualquer coisa assim. Então, a astrologia chamada kármica é algo realmente novo, moderno, uma ferramenta dentro da astrologia e que às vezes as pessoas vêm procurando assim, o que eu fui em outra encarnação ou por que eu passo tal situação. Não tenho essa resposta e não vou ter e não quero ter essa resposta, né? Mas a gente vai entender o que te prende ou o que você pode fazer para melhorar, né? Que posturas aí você tem de repetição, de automatismo, como ela falou, né? E o que eu posso fazer para ter um entendimento melhor e escrever a minha própria história? Tem uma frase que foi a própria Nádia que me falou. O grande barato é não ser aquele mapa. Exato. Né? Você nasce com ele, mas você não precisa morrer com ele, né? E a gente entende isso até mecanicamente. Nascemos com o mapa, mas o mapa se move ele muda, ele evolui, né? Ele progride. Enfim. Agora, a astrologia kármica, como você falou, ela é nova. Esse novo seria século XIX. Sim, final do século XIX. Eu pensei uma coisa, até entendo essa hipótese kármica também, mas eu fiquei questionando uma coisa assim. Antes do século XIX, teosofia e tudo mais, não existia astrologia com esse termo kármico. Não, exato. Agora, essa percepção de uma hipótese kármica já existia, reencarnacionista já existia. Quando surge a teosofia no século XIX, eu pensei assim, parece que se pegou a astrologia comum,
chama de comum, e se adaptou para isso. Foi uma adaptação, de fato mesmo, com uma visão religiosa, espiritualista? Porque eu gostaria, não entendi sobre quando que houve essa conexão. Me parece mais uma adaptação. Sim. Do que Aliás, era a astrologia aliás para o isso. século XIX é muito rico nesse sentido, né? Porque várias coisas aconteceram nesse momento, onde a humanidade como um todo começou a ter acesso a informações que foram responsáveis por esse nosso raciocínio de hoje. Por exemplo, o próprio espiritismo também começou a aparecer nesse momento, né? As mentes parece que estavam preparadas nessa época para uma abertura. Então, eu entendo, acho que aconteceu um downgrade aí para nós, entende? Alguém fez um upload aí para nós de algum tipo de ferramenta de conhecimento para que a gente pudesse começar a elaborar ideias, né? Tanto de reencarnacionismo, vindo até através do próprio espiritismo, como até nos viabilizar achar ferramentas que fossem que falassem com esse intuito de nos dar esse caminho, né, de nos apresentar essas possibilidades. Então, acho que foram só situações que foram aparecendo e a gente foi tendo capacidade cognitiva para entender esse raciocínio, né? Isso quando o Netuno foi descoberto, né? Exato. 1846. Eu acho que também acho que tem muito a ver com, se a Elisa está aí, a grande conjunção Netuno-Plutão, que dá essa mudança no pensamento, que traz várias linhas de ciência, de conhecimento, enfim. Né? Então, acho que vem muito disso, dessa abertura, e uma delas são as escolas iniciáticas, enfim, essas linhas filosóficas que trazem essa possibilidade, e que se fala mais de karma ou de reencarnação, enfim. Né? Eu não conheço, por exemplo, a astrologia védica, né? Mas eu imagino que alguém bebeu em alguma fonte e importou. Porque no final do século IX veio muito conhecimento do Exato. Oriente, A teosofia, para o Ocidente. Né? A própria Blavatsky, né? A Helena Blavatsky começou a escrever as suas obras ali, intuída. Né? Tudo aquilo foi uma intuição. De uma forma, ela recebeu essa intuição de alguma forma. E começou a escrever uma obra gigantesca. Ali se bebe muito da astrologia esotérica, inclusive. Né? A própria Alice Bailey, também trazendo essas informações que foram corroborando para a construção desse entendimento kármico. Né? A gente tem algumas pessoas bem chaves que foram aparecendo nessa época para fazer essa construção. Né? Mas eu percebo no dia a dia ali com o consulente e até mesmo em aula que nós ainda temos um caminho um pouco longo para poder fechar mesmo, lógico que não vai fechar o raciocínio, porque isso é vivo, né? Mas trazer mais ferramentas de compreensão dentro do próprio mapa mesmo. Se aprofundar mais ali naquela lua, se aprofundar mais ali naquela casa 12. Aquela 12 é psíquica, é inconsciente. Né? Existe um baú de informações ali que nós mesmos não temos acesso, conscientemente falando. Né? Então, eu acho que daqui a algum tempo ainda vamos encontrar várias novidades que vão ajudar a gente a elaborar melhor esse pensamento kármico. O que propõe, o que o mapa propõe. Você sabe que você nasce num local, num dia, num horário específico, com um conjunto de ferramentas que estão ali para você disponíveis por merecimento, vamos dizer assim, né? E já tirando a mistificação da palavra karma, que não é sempre um problema. Né? Karma pode ser karmas bons, karmas ruins. Ações e reações. Como diria a própria Nádia mesmo, nós somos uns produtores de karma constante. Nós produzimos karmas o tempo todo, porque nós temos ações e reações o tempo todo. Né? Então, creio que ainda tem um caminho grande para percorrer dentro da astrologia kármica, mas o que a gente já tem hoje, o que a gente já conseguiu acessar, explica muito e ajuda muito os consulentes. Eu percebo que eles vêm numa ânsia grande, enorme, de procurar, por exemplo, uma justificativa lá do passado, de uma vida anterior, de uma memória anterior, que possa corroborar hoje com ações que ele está tendo, que ele não pensa nem em mudar, já está sendo um processo de repetição. Né? E eles vêm em busca disso, dessa informação. Só que não é isso que vai resolver o problema. É legal você saber de onde vem. É legal você saber que tem ali um potencial que você precisa melhorar, né? Que você traz algumas bagagens ali que precisam ser equalizadas, mas que não é justificativo para as suas atitudes de hoje.
Entende? Então, isso realmente é uma coisa que o consulente vem muito em busca e a gente tem que meio que elucidar. Logo no começo, quais são as suas expectativas com esse mapa? O que você espera receber de informação daqui desse mapa? Né? Porque, realmente, a ideia é um pouco ainda romantizada, sabe? Bastante. É. Uma coisa, quando eu faço uma leitura de mapa chamada de comum, né? Sim. A pessoa quer justificativas para certas complicações, dificuldades e até potencialidades. É interessante isso, as pessoas vêm buscar a gente para justificar seus problemas. Exato. E não para enaltecer suas potencialidades. Sim. Mas no mapa comum, você coloca a pessoa, suas condições, suas perspectivas, suas eficiências, que não é um defeito, é uma situação que a pessoa não entende muito bem como funciona aquele mapa naquele instante. Eu não faço leitura kármica. Mas uma pessoa que vem fazer uma leitura comum, ela quer justificar uma posição que ela tem, do que for. Eu tenho complicações na relação afetiva, tenho Saturno na casa 5. Por que só vem namorados ruins? Por que eles são assim? Primeira coisa, Saturno está no seu mapa, não está no mapa dele. Exatamente. Então é você Exatamente. que tem uma coisa para resolver. Vamos estabelecer uma linha aqui, por aí. certo? De quem é o Saturno? De quem Vamos é o deixar isso Saturno, claro. Exato. Enfim. Mas a pessoa quer essa justificativa. Então, eu, do modo mais chamado de comum, eu justifico, explico e até dou uma orientação. Como é isso quando alguém faz uma leitura kármica? Então é um karma que eu tenho. Então tá bom, então eu vou deixar por isso mesmo. Eu fico preocupado com isso. Como é que se faz isso? E essa é a, vamos dizer, tendência. É isso que eu noto bastante. Mas antes disso, primeiro, elas já vêm buscar porque acham que astrologia é espiritualidade. Exato. Então já começa por aí um equívoco, tá? Porque não é. Né? Astrologia, você não perguntou ainda, mas é uma ferramenta. Eu vou perguntar depois. Enfim, ela vai ser uma ferramenta para diversas coisas, ou que pode se casar, né? Se conjugar com diversos saberes, também com um olhar a respeito da sua espiritualidade. Por exemplo, eu já atendi várias pessoas de diversas religiões, inclusive evangélicas, que elas tinham um entendimento que está até na Bíblia, né? Que Deus deu o sol, a lua para se guiarem, as estrelas, etc. E tal. Então, elas... Já aconteceu isso. Eu falo, fascinante, maravilhoso. Agora, essa questão tanto de atendimentos, mas também de alunos, que não me ouçam, eles vêm com uma certa... não é autoindulgência, o que eu falei lá fora? Autopiedade. Uma autopiedade, uma coisa O vitimismo. Eu nasci... O exemplo que você falou, né? O Saturno na 5, a Vênus na 12. Então, não, vim para sofrer aqui e até dar um sorrisinho assim de... é assim vou aceitar, mesmo. né? Que bom, eu já entendi. Não, eu vou aceitar, não vou fazer nada para melhorar. Isso daqui é meu karma. Essa não é a função da astrologia. Então, é uma preocupação que a gente tem que ter. Quando eu tenho um mapa comum, eu tenho a preocupação, e lógico, de acordo com a condição do mapa, esclarecer qual é a sua função. Não é um problema, mas uma condição que a pessoa tem que pode até trazer um potencial de ajuda. Até. Exato. Fico pensando, numa astrologia kármica, então eu fui marcado pelo destino, eu vou sofrer até o fim da vida. A pessoa chega com essa perspectiva? De justificar que a minha complicação existe e agora eu não posso fazer nada? Ela chega com a perspectiva de justificar ou de que as coisas se reorganizem magicamente. Exato. Através de trânsitos. A ideia, geralmente. Através de trânsitos. Que eles vão se reorganizar magicamente e tudo vai melhorar. E não é assim. Eu acho que a função da astrologia é trazer consciência sobre essas suas limitações. Se você quer entender isso como um contexto dado no mapa, ok, se acha que esse contexto ele vem de outra vida, é uma explicação que a astrologia kármica dá. Sim. Mas não é a única explicação possível. Né? Recentemente eu tive uma situação, um caso, um pouco diferente disso que você está perguntando, mas vocês vão entender. Um cliente passando por mudanças, uma transição profissional assim bem grande. Ele tinha uma condição, enfim, um meio de céu ali, fim de Capricórnio. Então ele pegou Saturno, Plutão, enfim, toda, né? E foi foi em 2019 que começou. Ele foi demitido da empresa, enfim. E o mapa dele estava com trânsitos e direções bem complicadas, e durante alguns anos.
recentemente ele está se reestruturando, as coisas estão se refazendo, né? E eu havia dito a ele, olha, você está aqui com umas direções bem complicadas de Netuno, você vai ficar bem confuso e cuidado onde você vai, tal, onde você vai buscar essas explicações, tal. Exato. Aí ele veio falando assim para mim, olha, realmente as coisas estão começando a clarear e eu estou entendendo agora, Netuno saindo, né, onde eu devo ir. Mas, nesse período todo, eu ficava furioso com as consultas, né, que ele, enfim, não aparecia tanta oportunidade assim dele se recolocar do jeito que ele queria. E eu busquei crenças, religiões, enfim, não vou, né, ele buscava outros caminhos e falavam que estava tudo bem. Eu falei, então, Netuno. Né, falavam que estava Não está bem. Né? E a astrologia foi a única coisa que me disse que não, enquanto essa nuvem não passar, não vai. Né? Então é isso, não é que ela esteja além, mas ela mapeia, ela orienta bem, até mesmo a respeito de espiritualidade. Sim. Mas existe uma astrologia chamada de comum. Sim, comum. E na visão kármica, esse momento que você passa agora é uma questão kármica? É uma questão que você deve passar? Está passando? Tem essa condição? Tem. Você pode analisar isso através dos trânsitos que a pessoa está passando também. Tá? Por exemplo, se ela estiver passando por trânsitos importantes do próprio Saturno, né, pegando pontos kármicos do mapa, aquele é o momento kármico. Ela está um reajuste. Né? Aquela é uma oportunidade, exatamente. A gente já tem os reajustes através dos próprios retornos de Saturno, né? A cada 29 anos temos ali reajustes, bem importantes, inclusive. Mas também quadraturas, oposições, sextis e trígonos também estão ali para ir conduzindo esses reajustes kármicos. Né? Trânsitos de Netuno também são indicados como trânsitos kármicos. Então, claro, ciladas. Né? Ciladas. Engraçado que Netuno, olhando um pouquinho, expandindo um pouquinho a astrologia kármica, Netuno tem um papel bom. Né? A gente conseguiu achar um papel bom para Netuno dentro da kármica, que são nas sinastrias, por exemplo, que é onde a mão de Netuno ela conduz os encontros kármicos necessários para resgates necessários kármicos entre duas pessoas, por exemplo. Né? Então, a gente achou um papel legal para ele. Né? Nem tudo está perdido para Netuno, entendeu? Ele é bom. Mas também... Pode falar, Léo. Só para fechar. Comentando ainda sobre o mapa kármico, isso que o Léo está falando. Né? As pessoas buscam essas orientações e a gente consegue dar, por exemplo, o cenário que está acontecendo, o período que aquilo vai estar em evidência, né? Enfim, uma orientação. Mas também... é possível, dentro de uma análise de mapa kármico, identificar traumas. E muitas vezes mesmo, o consulente sai da consulta, pelo menos comigo, eu acho que o Léo também, com uma indicação de procurar uma terapia convencional para ajudar nesses quesitos. Né? A gente consegue mapear que ali tem um problema, que aquele problema ele pode estar sendo um freio ali para a pessoa naquele momento, ou até aquele momento, né? E que seria muito interessante se ela fosse buscar tratamento convencional, né, terapias convencionais, para ajudá-la a entender aquilo de uma forma terapêutica. Então, o mapa kármico ele é muito rico nesse sentido também. Então, não é só você expor para a pessoa o que ela pode ter passado lá atrás, né, quais são as memórias que tem ali, enfim. Pode mostrar situações em que ela precisa de tratamento, inclusive. Eu acho isso extremamente importante. É algo que a astrologia kármica colabora muito para as pessoas. Então, eu posso pensar que muitas coisas que acontecem comigo, complicações, são resquícios que não foram resolvidos anteriormente. Pode ser. Que ainda se manifestam agora. Sim, exatamente. Padrões repetitivos que a pessoa traz na sua bagagem astrológica, né, vamos dizer assim, da qual ela não foi capaz de lidar com aquilo de uma forma melhor, e hoje ela tem ferramentas suficientes para que ela possa transpassar esse problema. A ferramenta é suficiente até de encontrar um astrólogo, né, que tem essa leitura kármica e que, dentro da crença dela, porque ela está ali aberta para receber o que você está lá para dizer, né, ela foi te procurar,
você possa, de uma forma ética e respeitosa e educada, enfim, conduzir o consulente para procurar um tratamento para que aquilo possa ser, de alguma forma, tratado de uma forma eficaz. Né? A astrologia ela não tem esse papel psicológico, de tratamento terapêutico, não é esse o nosso papel. Nosso papel é abrir o que tem ali, que a gente está enxergando dentro daquele conjunto de símbolos. Né? E, com isso, direcionar de uma forma mais eficaz o nosso consulente. Eu acho que a gente tem um papel bastante importante dentro da kármica em relação a isso, bem contributivo, inclusive. Inclusive, eu acho que a astrologia, o atendimento, enfim, seja ele kármico ou normal. O normal, né? A função é orientar a respeito das melhores escolhas. Exato. Né? Então, como eu ia dizendo, até o próprio Netuno, né, que, enfim, é complicado, sabemos, ele pode te levar para uma outra perspectiva, um outro olhar, cuidar de outras coisas, cuidar de outros elementos, inclusive a espiritualidade. Ou seja, pode ser só, aliás, não só a espiritualidade, mas a arte, através de uma terapia, enfim, sair um pouco daquele seu círculo vicioso e buscar uma outra perspectiva, né? Sutilizar, compreender, enfim, e entender que tudo tem seu tempo e, ok, faça as melhores escolhas, olhe o que você está fazendo aqui. Né? Então, acho que a astrologia ela entra como essa ferramenta. E essa orientação para você fazer uma terapia, eventualmente? Uma terapia comum, chamada de comum também? Ou até existe a terapia reencarnacionista? Aliás, não é isso, não, de vidas passadas. Regressão. Regressão. Existe. E né? no mapa kármico você até pode perceber que talvez precisasse resgatar essa memória? Ou o mapa já traz essa memória de um certo modo colocado? Olha, o mapa ele traz memórias, mas para nós, por exemplo, não conseguimos entrar tão a fundo para entender detalhes. Ali a gente enxerga um cenário, a gente enxerga através de uma lua, por exemplo, com alguns debilitado ou recebendo maus aspectos, né? Não, dentro do olhar kármico, quando a lua recebe maus aspectos de outros planetas, são registros de más memórias. Memórias não harmônicas, memórias problemáticas. Né? E dependendo da consciência da pessoa, do que ela tem naquele mapa, uma terapia de vidas passadas seria interessante. Mas o problema é aonde encontrar um terapeuta sério e competente que tenha essa capacidade de fazer esse mergulho. Entende? Porque esse mercado de terapia, hoje em dia, é muito cheio de opções. Né? Você tem terapia para tudo, você tem pessoas flertando com vários métodos aí. Né? E a gente não sabe se isso é certo, se não é. Claro que tem pessoas corretíssimas, mas também a gente encontra muito curioso. Né? Então, eu tenho um pouco de receio de orientar para buscar essa terapia específica. Eu tenho medo de orientar, porque eu não sei para onde a pessoa vai buscar. Mas eu gosto de orientar que precisa ter alguma ferramenta terapêutica em atuação. Ou ter a consciência do mapa. Ter a consciência do mapa, exato. Isso já adianta bastante. Meio caminho andado. Já é muito na minha opinião, meio caminho andado, sim. E essa consciência de uma questão que traz de vida passada ou de um registro anterior, que me leva a ter certas atitudes agora, quando eu tomo consciência, a pessoa consegue dissipar, resgatar esse tipo de coisa? Sim. Ela está no automático, né? Quando ela não tem muita consciência do mapa, ela está apenas repetindo padrões. Né? Aquilo está muito no automático. Né? A hora que você traz isso, joga uma luz ali, e você consegue trazer isso para o consciente da pessoa, ela consegue raciocinar em cima daquilo. Ela consegue, com antecedência, perceber alguns gatilhos. Ela consegue, com antecedência, entender qual que é o processo que pode levá-la a entrar naquele looping de condicionamento. Né? Você dá essa chance para a pessoa pensar a respeito, quando aquilo está no seu consciente. Né? Então, você tem um certo livre-arbítrio nesse momento. Quando você está com isso no modo de looping repetitivo, qual é o seu livre-arbítrio ali? Nenhum. Você não consegue optar, você não consegue pensar, você só está reagindo. Você não tem essa percepção. Não tem a percepção. Então, como é que você toma boas decisões, boas atitudes, bons karmas? Como é que você geraria bons karmas se você está preso num looping inconsciente de um ato repetitivo que te machuca, que pode machucar o outro, entende? Ou também olhar para recursos e potenciais que existem ali no mapa. Né? Por exemplo, outra questão lá
da astrologia antiga, né? A forma como eles olhavam, por exemplo, para a casa 4. Não só o ambiente ali familiar, as origens, mas o que está debaixo da terra, o tesouro ou os mortos, né? Os ancestrais. Os ancestrais. Exato. E como a gente vê também nesses mapas, muita casa 12, 8, 4, enfim. Casas de água, né? Exato. Essas questões ligadas à ancestralidade ou repetições de situações, né? Que você precisa entender, de certa forma, também como um potencial, ou como é que eu posso virar esse jogo, né? O quanto eu estou funcionando no automático. Eu gosto sempre de lembrar assim, a 12 vem antes do ascendente, a 4 antes da 5, a 8 antes da 9. Ou seja, vem antes de casas de identidade, de ação, de individualidade, onde você se coloca. Então, você precisa compreender, sim, seja sob o viés kármico, espiritual, reencarnacionista ou ancestral, para você poder fazer as suas escolhas e ser quem você é. Exatamente. Acho que é essa a grande sacada. Assumir quem você é. E não é nem se conformar com o seu mapa, mas entender como ele funciona. Entender como ele funciona. Isso que me preocupa, às vezes, na leitura comum, né? A pessoa descobre, eu tenho tal posição, por isso que eu sou assim. É deixar o barco correr. Na astrologia kármica, eu fico pensando nisso também. A pessoa entende, é um karma que eu tenho que passar, então eu tenho que viver essa condição. Não, né? Não. Mas as não pessoas na não condição buscam de essa dor, né, condição Robson? mais conformista. Eu Buscam. quero uma Buscam justificativa para bastante. dizer, então eu sou assim porque tenho essa condição. Exato, exatamente. Ou entender também por que aconteceram certas coisas difíceis, né? Por que eu tive tal perda, enfim. Elas vêm buscando, às vezes, não uma explicação do aqui, do agora, mas por que eu tive tal perda e até hoje eu não me recuperei, né? Era para eu perder mesmo, enfim. Então, elas vêm atrás dessa explicação, Sim. desse sinal aí. E o que é importante é, ok, a gente pode até encontrar essa justificativa, mas e daí? E a lição de casa, né? Exato. Onde é que eu arrumo? O que eu uso dentro do mapa de hoje, dentro do meu mapa natal atual, para poder equilibrar isso? Para poder equilibrar essa minha balança de débitos e créditos, vamos dizer assim, né? E aí entra, eu acho que a gente, né, monta todo um cenário para fazer o mapa kármico, a gente segue um roteiro gigantesco, né? Tem mapas que são kármicos para o astrólogo, que você pega ali uma casa 12 com 300 planetas lá dentro, ou então Saturno regendo 3 casas, com casas interceptadas, luas, karmas para o astrólogo, né? Mas tudo bem. E vamos ali, né, seguindo o nosso roteiro e montando ali um possível cenário que está estampado ali de alguma forma, né? Você mostra aquilo para o seu consulente, você conta uma história para ele, aquilo tem que ser um pouco até lúdico, para você tem que ser até um pouco criativo para você poder identificar talvez uma época do tempo, né, que a gente encontra essa informação nas grandes conjunções. A gente consegue também ver um cenário de possível cidade ou lugar, ou uma geografia onde pode ter acontecido aquilo anteriormente. Então, você vai montando ali um filminho e você conta uma história para o seu consulente. Ele fica de boca aberta, porque muitas vezes, pessoal, isso é engraçado, tem relatos de pessoas que falam, puxa, essa cidade para mim é familiar, inclusive estive lá, me senti em casa. Entrei numa igreja como se eu tivesse conhecido aquela igreja já de ponta a ponta. Existem esses relatos. Pessoas têm essas memórias e aquilo vem à tona quando você traz essa historinha, né? Ok, contamos a historinha, contamos que ali existe uma lua importante, existe um banco de memórias importante, né? Que contamos todo esse trajeto. E agora? Agora tu tem um mapa aqui, nessa vida de hoje, você tem um Saturno dentro do teu mapa e você tem um eixo nodal. O Saturno ele vai indicar qual é a área da vida, qual é a casa, qual é o signo e a área onde ele está, e as casas que ele rege, são áreas ali que precisam de um trabalho, que precisam de um esforço, onde a pessoa vai ser cobrada, onde ela vai ter que agir de uma forma saturnina. E muitas vezes as pessoas não têm essa noção e se debatem. E aí sofrem. Por isso de achar que o karma é algo que é intransponível. Porque não assumem o papel que precisa ser assumido, que o Saturno está pedindo ali, naquela área ou nas casas que ele rege. Com as pessoas que estão envolvidas naquela parte do mapa, entende? E aí eu acho que é o nosso diferencial, como astrólogo kármico, explicar esse trajeto, explicar o que Saturno espera dessa pessoa.
Porque eu acho que ele realmente é a ferramenta, é o senhor do karma, pessoal, é o senhor do tempo, o senhor do karma. É ele que vai dizer para você assim, ó, vamos trabalhar aqui, precisa. Né? Você tem um buraco aqui, a gente precisa equalizar essa área. Essa área, as áreas que ele rege. Vamos trabalhar aqui com seriedade, vamos trabalhar aqui com estrutura, né, com disciplina, com as coisas que Saturno nos pede. E eu acho que esse é o ponto nevrálgico da leitura kármica. Tá? Porque aí você tira do consulente ele da zona de conforto. Entende? Fala, ó, até agora você achava que você tinha esse karma que era intransponível, mas não é. E depende de você. Caso você não atue aqui, o externo vai trazer essa situação para você enfrentar. Isso é fato. Né? Vamos aprender isso pelo amor ou pela dor? Mas a gente tem o imediatismo, exato. a vontade do milagre, enfim. Tudo... Resposta imediata, né? Exatamente. Né? Então, trabalhar a região onde está Saturno não é fácil. Não, de jeito nenhum. É necessário, mas não é fácil. Não é fácil. Uma vez uma cliente me perguntou, né? Eu estou no caminho certo da evolução espiritual? Eu não tenho a mínima ideia. Essa pergunta é muito corriqueira. Talvez exato. eu falo no kármico pudesse responder isso. Exato. Ele pode responder exato. isso? Aí eu falei que não tinha resposta, exato. mas a astrologia kármica responderia isso? Se eu estou no caminho da evolução espiritual, porque eu não sei responder isso, não. Vamos pensar. Estamos todos automaticamente no caminho. Estamos todos no caminho. A nossa evolução, né, até pelo olhar do espiritismo, existe a lei do progresso. Eu não sei, acho que as pessoas aqui conhecem um pouquinho do espiritismo, mas quem não conhece, indico para procurar as leis que são legais para entender. E dentro do espiritismo existe a lei do progresso. Essa lei do progresso indica que a nossa evolução ela é constante e evolutiva. Nunca vai a alma, né, o espírito que seja, ele nunca regride. Ele sempre progride. Pode ser de uma velocidade menor ou maior, mas é sempre para frente, evolução. É alcançada de uma forma ou de outra. Sim, claro. Né? Depende também do esforço do ser humano ali. Né? Vamos buscar a nossa progressão? A nossa evolução espiritual está nisso. Está como conduzimos a nossa vida. De que forma que conduzimos a vida? Quais são as ações que tomamos? Quantos karmas estamos produzindo ruim para uma próxima, por exemplo? Eu já, como astróloga kármica, eu penso isso direto. Gente, eu vou ficar bem atenta, bem vigiando muito meus pensamentos e minhas ações, porque eu não quero carregar Saturno de novo na casa 4. Que é o que eu tenho hoje, com Sol Saturno. Não quero mais. Já cansei desse Sol Saturno, casa 4, estélio ali em Câncer. Cansei, preciso mudar isso. Mas a gente tem ação direta em relação a isso. E é isso que a gente tenta mostrar para o nosso consulente. Você é o moto contínuo do teu mapa. Entende? Você está no caminho espiritual correto? Como é que você está levando a tua vida? Como é a sua conduta? Como você age com o outro? Se você agir com o outro de uma forma que o prejudique, você não está no seu caminho espiritual. Que caminho é esse? Você estava no caminho de provocar karma ruim para a próxima. O que você não resolve aqui, você carrega para a próxima. Isso é fato. Né? Então, eu acho que quando alguém perguntar isso para ti, Robson, fala assim, todos estamos. Como é que anda a tua conduta? Fala com a Tatiana. Me liga para mim. Ela vai te responder melhor do que eu. Liga para mim. Olha, eu não sou muito boazinha, não, só o Saturno. Um caso agora, né? Isso faz muitos anos já. Uma moça ligou para a Gaia, e de Santos, por sinal, né? Ela disse o seguinte, eu queria dar aula na Gaia. De pronto, assim, né? Mas por quê? Né? Porque eu tenho muito conhecimento. Mas que conhecimento? Astrologia kármica. Eu falei, mas você estudou aonde? Não, fiz meus estudos sozinho, autodidata. Da astrologia kármica. Eu falei, mas eu tenho segredos que salvam a pessoa do seu karma. Nossa. Eu falei, como é que é isso? Que medo! Como é que é isso? De Santos. Meu Deus. Falei, como é que é isso, né? Não, é um segredo que eu posso passar só para quem está iniciado. Iniciado. Eu falei, mas como é que é iniciado? Imagina uma iniciação no meio da Gaia. Imagina uma iniciação aqui, vamos imaginar. Faz curso comigo, mas não é para dizer que você vai dar aula na Gaia e de repente chegar aqui pronto, né? Não é bagunçado assim, não. Né? Conversando. Eu vou te explicar como é que é basicamente isso, né? Eu sou astróloga kármica. Então, se a pessoa tem um karma muito pesado, eu reprogramo o mapa da pessoa. Como é que você reprograma o mapa da pessoa? Eu falei, como é que você reprograma o mapa da pessoa? A pessoa vem falar comigo e eu pego o mapa dela e vejo uma data melhor para ela poder renascer. Meu Deus! Eu falei, como é que você faz isso? Veja um dia melhor, que esse dia é o dia eletivo, ela falou. Ai, né? Senhor. Escolha um outro dia mais adequado para ela mudar a data de nascimento. Né? E ela tem um novo mapa. Eu falei, como é que você faz isso? Ela falou, eu marco uma sessão com a pessoa e a gente acende uma...
acende uma bacia de fogo e queima um mapa da pessoa e depois constrói um outro mapa. E a pessoa põe a mão em cima e renasce de novo dia. Com o mapa queimando, a pessoa põe a mão em cima? Não, outro mapa. Ah, pois não. Mapa do... Eu pensei que era Mas nas como é que labaredas. fica? Ela nasce aquele dia? Não, a gente reprograma tudo isso. Mas na certidão de nascimento, eu consigo mudar tudo isso. Documentos, tudo, mas como é que eu sou contadora, sou despachante, consigo mudar tudo. Eu falei, desculpa, não vai dar certo esse tipo de coisa, né? Lógico que não chamei. A Maureen Santos. Não lembro o nome dela, não. Já aconteceu. Pudra, fazia CPF, tudo. passaporte, RG. Despachante. Netuno. Foto, Olha, aparência. Celisa, que coisa feia que ela fez. Já pensou? Eu vou te ensinar depois isso. Não, e já aconteceu também outro caso ali. Santos. Santos. Olha, Santos é uma terra fértil, hein, Santos é gente? muito Vamos lá. fértil. Não vamos nos banhar nas águas de Santos. Enfim, Fértil. faz mapa astral? Faz, né? Astrólogo, né? Então, só que tem uma coisa. A data do meu mapa não é a data do meu nascimento. Eu falei, você tem algum problema na certidão? Foi registrado errado, é isso? Não. Eu sofri um grande acidente e eu fui me consultar com o mestre fulano de tal, não vem ao caso, e ele falou que eu nasci ali, eu renasci ali. Então, meu mapa, daqui por diante, tem que ser aquele do acidente. Eu falei, olha, veja bem, né? bem assim, Veja né? bem. Aliás, o acidente está aqui no mapa. com toda certeza, o acidente está no mapa como algo impactante e transformador, quem sabe, Exato. divisor de águas da sua vida. Sim. Mas é o mapa que você nasceu. Você não vai fazer o mapa na data do meu renascimento? Eu falei, não. Tá, obrigado. Nem deu obrigado. Enfim. É só falar com aquela moça lá. Nossa, aquela moça... Ela resolvia esse seu problema rapidamente. Sim. Agora, uma coisa, né? Nós carregamos uma série de informações do nosso mapa, que é um padrão que você estabelece, que você repete no seu cotidiano. O que é o seu mapa natural? Penso eu que, isso é uma opinião minha já, com o surgimento de Netuno, né, houve uma outra percepção de uma nova realidade, até espiritual. Às vezes penso também, tento achar explicações para Netuno, né? Eu tenho Lua em Peixes, né? De que poderia também Necessário. abrir um outro tipo de percepção, além do que é o campo Sensorial, né? físico unidimensional. Algo mais sensorial, né, Robson? De outro tipo de dimensão, que Sim. pode até ser chamado de um campo espiritual, kármico, ou o que for. Lógico, entendendo que eu sou uma continuação de um tipo de espírito, de chama, o que for, que tem uma continuidade. Energia, né? Uma energia que me faz estar aqui dentro resolvendo essa situação agora, nesse momento por aqui. E acho que quando foi descoberto o Netuno, que trouxe esse tipo de percepção da filosofia, do espiritismo e tudo mais, trouxe uma outra percepção dessa outra realidade, que alguns chamam de espiritualidade, Sim. de campo Exato. espiritual. E, às vezes eu penso uma explicação mais racional até, de um campo multidimensional, que me faz ter essa percepção, que às vezes pode ter contato com essa outra dimensão, sem chamar de kármica ou espiritual, de multidimensional, como algumas drogas alucinógenas ou enterógenas, né, faz você ter contato com isso, num Sem outro tipo dúvida. de campo. Sem dúvida. Então, entendo que talvez possa ser isso. Não sei se estou certo ou não, são inspirações minhas quando eu tive contato com essas coisas. E isso, talvez tivesse esse contato, uma explicação mais racional e espiritual, do que a hipótese reencarnacionista, porque nós somos uma manifestação desse momento agora. Sim. Exato. Inspirações netunianas minhas também, lógico. Né? Sim. Existem algumas teorias, né, para nós teorias, de que existimos em vários planos, né? Existem Isso. vários de nós em vários planos, né? E isso, claro que a gente precisa entender isso de uma forma mais concreta, de acordo com o nosso poder de capacitação de compreensão de informação. Mas veja, na própria Bíblia diz, né? Jesus fala, existem muitas moradas na casa do meu Pai. Então, como eu falei no começo, esse nosso mergulho dentro da astrologia kármica ainda é um pouco novo para nós. Eu tenho certeza que daqui a um tempo a gente vai ter outras ferramentas disponíveis, mas
um pouco mais perceptíveis, até pelo próprio Netuno, inclusive, né? Pessoas mais sensíveis que vão conseguir enxergar, além desses símbolos que a gente vê hoje em dia, outras ligações, outros fragmentos, outros filamentos, né, da nossa própria personalidade desdobrada em outros planos. Isso não vai ser por agora, né, mas acredito que vamos caminhar para isso, né? Isso já está aparecendo nas nossas mentes, né? Eu fico pensando, todo filme muito que aparece na TV, muito ficção científica, algo muito ainda futurista, aquilo já deve ter acontecido na cabeça de alguém, ou alguém veio do futuro e trouxe essa mensagem para cá. Sabe, essas coisas podem acontecer e a gente não sabe, entende? Essas viagens no tempo, nossos múltiplos corpos em relação, podendo estar em outros planetas, inclusive. Dark. O porquê não, né? Por que hoje a certeza que nós temos, inclusive até dentro da própria ideia do espiritismo, é que somos irmãos porque estamos no mesmo nível evolutivo que necessitam estar morando num planeta Terra. Nós precisamos ter essas experiências terrenas. Por isso que somos irmãos, porque estamos no mesmo nível evolutivo, né? Existem, teoricamente, outros povos em outros planetas vivendo, cada um na sua escala exata, na sua escala evolutiva ali, né? Eu fico viajando às vezes. Poxa, como é que seria, por exemplo, uma pessoa que mora um ser que mora em Vênus e que estuda astrologia? Como que será o papel da Terra lá? Você tem lua onde? Eu tenho lua em Câncer. Tem lua em Peixe. Você tem lua onde? Gêmeos. Tá certo. Isso ainda é um campo, Robson, tão vasto. Tá certo. Né? Se a gente, é pano para manga esse assunto aqui, né? Vai longe, né? E Netuno? Você tem Netuno onde? Netuno e Sagitário na casa 9. E você? Na 5. Eu tenho Escorpião na 8. Na 5 em oposição ao estélio. Tá certo. Não tá certo. Não tá certo. Tudo bem, você tem amigos. Se não tiver, na casa 11, né? Exato. Quem sabe Netuno tira daqui a um tempo, né? A gente não olha para Netuno com essa visão tão míope, né? Que a gente ainda tem hoje, por exemplo, em relação a ele. Então, no meio de tanto fog, né? Quem sabe a gente ainda não está preparado para enxergar os verdadeiros potenciais netunianos aí. Estamos no caminho, né? Estamos no caminho. Mas o papel dele dentro do karma, da astrologia kármica, eu acho que está bem melhoradinho em relação à astrologia natal. Tá? Ali a gente consegue enxergar eu falo brincando de Netuno, que é muito complicado. A gente consegue achar uma função nobre para ele. Que o Netuno pode trazer a possibilidade de eu ter outras percepções se eu não usar a visão racional das Com coisas. certeza. Exato. Usar o racional com o Netuno é furada. Fato. Né? Então, tem que abrir a sua mente, ou então desprender-se totalmente, para poder entender esses caminhos. Sim. Como uma neblina. Você não pode ser racional na neblina, você tem que usar as outras percepções. Sim. E o Netuno no mapa talvez possa dar essa condição, depende. Ou ao contrário, você precisa ter uma estrutura, cuidar de uma estrutura, porque a qualquer momento a neblina pode baixar. Pode baixar. Então, se você não tiver feito uma lição de casa antes, você não vai saber lidar com aqueles desvios que ele dá. E aí, quando a gente vê, a gente está num outro lugar. O que eu estou fazendo aqui? E mais, eu acho que com Netuno a gente aprende que a gente não é só matéria, não é só sentimento, não é só mental, né? A gente acessa um outro mistério. E esse fator complicante de Netuno é que nós estamos no mundo material. Exato. Presos a esse mundo material. Né? E quando eu falo preso, não é como uma coisa complicada de expiação, mas nós estamos vivendo esse mundo físico. Sem dúvida. Né? E o Netuno não tem nada a ver com esse mundo físico, certamente. Sem dúvida. Uma pergunta. Não é da astrologia, não. A morte. Como é a visão da morte visto pela astrologia kármica, se é que é possível pensar desse modo? Olha, a gente consegue perceber, né, quando a casa 8 está envolvida ali com os planetas kármicos, inclusive, tem algumas relações entre os pontos kármicos e a casa 8. Né? A gente consegue perceber, por exemplo, se a pessoa tem um registro ali de uma memória de algo que foi muito violento, ou de algo que... E não só a morte física, não só a morte da própria pessoa, como a morte de outras pessoas no mapa. Tá? Então, pode ter, sim, a gente consegue identificar memórias doloridas de períodos de perdas importantes. Não é só a morte física em si, tá? Mas perdas como um todo.
né? E muitas vezes essas memórias de perdas, elas perduram, passam de uma vida para outra, vamos dizer assim, né? E a pessoa e trazendo muito medo. Então são mapas de pessoas que, quando chega para você para pedir orientação, você consegue identificar um medo enorme para tomar decisões, um medo enorme para criar vínculos, por conta de memórias de perdas importantes no passado, né? Você consegue ter essa visão, sim. O mapa é capaz de te fornecer essas informações, né? E aí você pode... Isso, por exemplo, a hora que você entende que isso acontece, você passa isso para o seu consulente, aquilo serve como até um bálsamo, às vezes. Porque às vezes ele não consegue identificar esse medo na vida atual, ele não consegue identificar o porquê que ele não consegue criar vínculos com certas pessoas ou em certas situações, né? E quando você consegue trazer essa informação à luz, dizer, olha, tem uma memória aqui que você, numa outra situação, passou por uma perda importante, onde teve um sofrimento bastante grande, isso hoje pode estar causando, essa memória pode estar causando algumas dificuldades para você nesse quesito dos vínculos, por exemplo, né? A pessoa vê que não é a vida de hoje, mas é uma memória que ela trouxe. E isso é tratável. Isso não vai ser um freio, isso não vai ser um empecilho para que ela ultrapasse, nessa vida de hoje, esse medo por conta dessa perda. Entende? Acaba sendo um bálsamo para a pessoa, quando ela ouve isso, né? Tem uma saída ali. Esse medo tem um motivo, né? Tem esse problema de vínculos, esse medo, tem uma razão aqui, tem um motivo explicado pela kármica, mas também tem uma saída. Vamos olhar para isso de uma forma melhor? Vamos traçar um plano para você poder ultrapassar esse problema? Então, nosso papel não é só dizer o que está no mapa, mas também ajudar o consulente a traçar estratégias para que ele possa melhorar aquela condição. Eu acho que aí a gente já convida um outro planeta para a nossa conversa, que é Plutão. Exato. Né? Que dentro dessa leitura kármica ele pode ter essa função, essa simbologia aí de ser um gatilho, né? Para eu tentar controlar, para eu tentar possuir, para eu tentar recuar, para eu ficar na minha, para eu evitar certas situações ou me apegar, enfim, quando na verdade o aprendizado com Plutão se dá com o desapego, com a renúncia, né? Com transformação, né, Léo? Transformação, exato, e apagar realmente, né, aquela memória, deixar, soltar e seguir adiante, né? Então, eu acho que, sim, nós podemos identificar isso através também de questões aí plutonianas. Uhum. Às vezes fala-se muito sobre karma coletivo. Sim. Que a humanidade passa por situações, uma geração passa por situações. Como seria essa questão de um karma coletivo? Lógico, eu posso, de repente, pelo meu mapa, perceber que eu faço parte de uma geração que passa por isso. Mas essa visão do karma coletivo, como seria isso? Eu vejo de que maneira isso tudo? Os transpessoais Exato. muito enfatizados, dominantes na carta, enfim. Ou trânsitos dos transpessoais pelos ângulos, levando você por situações e correntezas aí que às vezes se misturam com decisões do coletivo, né? Uma vez que basta a gente ver como estamos, tudo isso é karma coletivo, né? E também fala de que precisamos depurar alguma coisa em cima disso. Abandonar certos padrões também. Abandonar certos padrões. E confrontar ou trazer à luz certos elementos, né, para seguir adiante. Perfeito. Lembrei de uma coisa agora. Eu sou muito fã de um filósofo antigo, Epicuro. Quem me conhece sabe que eu sou fã dele. E ele falava uma coisa interessante, né? Que a morte não existe. A morte não existe. É comprovado isso. E quando ela chegar, não estarei mais aqui. Então você escapa da morte, né? Ela não existe de fato mesmo, né? E você só passa bem em frente. É uma mudança de estado, né? É uma mudança de estado. Você seguir viagem, você instante. passa do estado físico, né? Você acaba essa cápsula, né? Que a gente usa aqui, esse corpo físico, agora. Que é necessário para a vivência nesse planeta, nessas condições, né? Ele vai embora, obviamente, porque tem a questão do tempo, né? Do envelhecimento, enfim. Mas a tua essência, a tua alma, teu espírito está ali, né? E vai para a próxima.
E vai para a próxima carregando memórias que foram acumuladas ao longo dessas passagens, inclusive dessa última vida que você teve aqui. Resoluções, né? decisões. Resoluções, decisões, problemas que você pode carregar ainda, né? Que precisam ser revistos de uma outra forma, talvez num outro momento, numa outra sociedade, né? Que esteja um pouco mais afim com os seus propósitos, para que você possa solucionar situações específicas, né? Também acho que o karma coletivo ele age nesse sentido mesmo. Você não está num momento, a gente não está junto aqui nesse momento agora à toa. Nós temos ferramentas específicas de uma forma geral que vai fazer com que a gente movimente o tempo dessa sociedade, entende? Não é aleatório que estamos aqui, né? De alguma forma nossos mapas se conversam por estarmos juntos num tempo só, né, numa sociedade, movimentando essa sociedade, promovendo o crescimento, indo sempre, né, no sentido para frente, progressivamente falando. Eu acho que o karma coletivo também aborda muito isso. Tá? Ferramentas específicas que façam essa sociedade andar, evoluir. Nosso papel não é só único. Né? Haja visto que temos aí formas, pensamentos, aí eu já entrando um pouquinho na esotérica, né, viajando um pouco aqui, mas a gente consegue, por exemplo, através de formas de pensamento, o que pensamos, o que falamos, o que emitimos, afeta o Léo, afeta o Robson, afeta a todos, e isso vira uma engrenagem gigantesca. Por isso também da necessidade da gente vigiar os nossos pensamentos, vigiar o que falamos, vigiar a nossa conduta, porque isso reverbera no todo. Né? Então, são práticas de Alice Bailey e Blavatsky. Tá? Tá certo. Coisinhas que as titias estão ensinando para nós aí, a gente pode dentro concluir, das suas, então, que o seus nosso livros. mapa comum é um mapa kármico. E você, vamos chamar, desembarca nesse instante com aquele mapa. Sim. E aquele mapa você vai desembarcar num momento correto. Exatamente. Que vai existir a condição daquele mapeamento de céu, Sim. favorecer você vivenciar e evoluir espiritualmente. Sim, sim. Sim. Então, meu mapa ele é um registro de um momento que vem em andamento, que daqui daquele ponto em diante pode evoluir. Exatamente. Em sincronicidade com um projeto maior. Projeto maior. A alma, que eu não vou desembarcar nem antes, nem antes nem depois. Mas um mapa que permitiria, concretamente, eu passar por essas situações e realizar minha missão. Exatamente. E você ser. E a sua alma estar de acordo com isso. A sua alma está completamente de acordo com isso. Tá? Por exemplo, muitas pessoas brincam assim, né? Problemas familiares. Os filhos falam para os pais: eu não pedi para nascer. Eu não queria estar nessa família. Você pediu sim. Pediu sim. Você pediu, aliás, você implorou para que essa família te aceitasse, para que vocês pudessem, juntos, levar o seu propósito para frente, continuar o seu progresso. Você pediu sim. A sua alma está completamente de acordo com tudo que está no seu mapa. É necessário. Nessa nossa existência terrestre aqui, né, nosso pensamento, nosso racional é um pouco limitado para entender ainda as grandes obras que nos esperam. Né? O grande projeto, a gente não tem capacidade de entender ainda completamente qual é a sua função, mas a nossa alma tem. Então, se a gente está aqui, se a gente passa um perrengue, está certo, tem que passar. De alguma forma, está previsto isso no seu mapa, você não precisa sofrer. Né? Você tem livre-arbítrio aqui. Vamos conhecer o momento? Vamos conhecer como é que tá os seus trânsitos? Vamos conhecer quais são as ferramentas que o seu mapa te deu de fortalezas, para ajudar nas suas fortalezas? Quais são as suas melhores ferramentas? Isso é legal numa consulta kármica. E também natal. Né? E não é só kármico, não. Você pontuar para as pessoas quais são as melhores ferramentas que ela tem naquele mapa. Como ela pode explorar aquilo para ajudar ela no seu caminho aí evolutivo. É um olhar um pouquinho interessante, eu acho. Perfeito. Amigos, muito obrigado. Viu? Eu que agradeço, adorei também. Gostei muito. Obrigado mesmo. Obrigada, pessoal. A Nádia está no cantinho, depois vocês podem até ver aquele quadro lá, Nádia. Depois vocês reparem por lá. Está ali atrás. Não está? Não está, mas depois ela vai aparecer por lá. Mas, enfim. Muito obrigado por terem vindo. Amigo para essas coisas de fato mesmo, né? E nos veremos sempre conversando sobre temas importantes para a astrologia. Muito sempre obrigado mesmo. Eu que agradeço também pela oportunidade. Amigos, daqui a pouco mais nossa última sala, às 17h30. Tá certo? Obrigado, até daqui a pouco.